Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o livro de Mórmon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Essa semana a gente está estudando Mosias 18 a 24 e o tema da aula é Haveis feito convênios com ele. Mas a gente dá continuação aqui, né, ao episódio da semana passada, né, depois da morte de Abinadi pelo fogo, Alma, que era um sacerdote iníquo, na corte do rei Noé, ele se arrepende e começa a ensinar secretamente as palavras de Abinadi. Então, Abinadi tinha aquele converso, né? E depois das águas de Mórmon, ele ensina os seus seguidores. A gente vai ver sobre isso também. E sobre os convênios importantes batismais. Os capítulos dessa sessão vão continuar com o relato de Alma e seus seguidores sendo forçados a fugir para o deserto para escapar dos soldados do rei Noé. Lá eles vão estabelecer a sua própria colônia, viver em paz por cerca de 24 anos e antes de serem descobertos, né, vão ser descobertos e vão ser colocados em escravidão por Amulon, que era um sacerdote do rei Noé, que agora ele serve, né, um rei lamanita. A gente também vai ver o relato da morte, né, do rei Noé, como Abinadi profetizou pelo fogo, e o reinado de seu filho Lime, sobre a colônia nefita. E Lime sendo forçado pelos lamanitas a concordar que seu povo pagaria metade de seus bens aos lamanitas em troca de não serem destruídos. Então, nos últimos capítulos, né, desse estudo, o Lime e seu povo vão escapar de seus captores, né, que eram os lamanitas, e vão com Alma e seu grupo. Vai encontrar com Mosias. Ambos conseguirão acabar em Zaraenla e ser bem-vindos pelo rei Mosias, né? Então, depois de muitas coisas acontecendo, a gente vai ver. É uma história muito intrigante, né? Tudo que aconteceu, principalmente nesses capítulos, a gente vê aí uma divisão de dois grupos e ao mesmo tempo que também os dois grupos são capturados. A gente vê o que acontece com aqueles que são capturados e ainda seguem a Deus e aqueles que não seguem a Deus. Então, os dois acontecem basicamente a mesma coisa, mas como que o Senhor protege mais aqueles que seguem a Ele, obviamente. Então, assim, eles sofrem diferente, mas acontece a mesma coisa com eles. Os dois grupos são capturados, né? E isso acontece muito com a gente hoje em dia, né? Como a gente pode suportar as nossas provações, como a gente passa pelos convênios que nós fizemos. A gente vai entrar agora no batismo e depois eu tenho mais coisas para compartilhar. Legal. Então, achei muito legal que tem um vídeo que dá pra gente assistir também, né, que a igreja fez do livro de Mórmon, e mostra muito bem como Alma sai assim, fugido, né, lá da corte, digamos assim, né, como um sumo sacerdote, porque ele não queria que Abinadi fosse assassinado, né, ele sentiu ali o poder, ele sentiu claramente o espírito, mesmo quando ele deu uma rebatida ali com Abinadi, acho que ele foi entrando e entendendo que realmente, né, nossa, a gente precisa se arrepender, porque a gente não está ensinando, a gente não vive a lei de Moisés, e Abinadi prestar o testemunho sobre Jesus Cristo, para ele foi assim, fico imaginando, né, nossa, incrível, e aí ele foge dali e ele tem que se esconder, porque daí os guardas, né, do rei Noé, então vão procurar por ele, enfim. Noé não gostou que ele meio que defendeu Abinadi, né? Tipo, não vamos, né? Ele era o único lá que estava tentando defender. Gente, vamos mudar de ideia, será que, né? Então... Porque ele deve ter talvez a mesma idade que o rei Noé, então ele também teve os mesmos ensinamentos que o rei Noé quando criança, né? De conhecer o evangelho. Então talvez, né, com o Abinadi ele ficou, nossa, é verdade, a gente tá super fora do caminho. Exato. E o elemento especial aí é Cristo, né? Quando ele vem, ele fala, Abinadi explica, né? A gente vê no final do 17, que foi semana passada, mas que ele explica o que Cristo ia vir fazer aqui. Então, tudo que ele falou que iria existir uma lei maior. Então, acho que ali ele falou, nossa, ele sentiu o testemunho mesmo de Cristo, né? Então, ele sai dali e ele vive secretamente, como a gente está falando, e começa secretamente a pregar para o povo, né? E aí é muito lindo como o povo responde, né? Eles vão se encontrando secretamente. E ali vamos começar no 8, do capítulo 18 mesmo. Ele diz assim: E aconteceu que ele lhes disse, eis aqui as águas de Mórmon, pois assim eram chamadas.
E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Então, aqui ele começa a falar, se vocês querem fazer parte do povo, né? Então, acho que o povo está começando a ouvir ali e a gente vai ver a resposta deles, mas assim, vai começar a se comprometer. Então, vocês querem fazer parte do rebanho de Deus. Aí os convênios. Estás disposto a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Aí no 9, Lelê, você pode ler pra gente? Sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram. Sim, e consolar os que necessitam do consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Então ele continua, né, com outros, com mais convênios, né? Então chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares, né? Mesmo até a morte. E aí no 10 ele fala, né? Então, o que vos impede de seres batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante ele de que haveis feito convênio com ele de servi-lo e guardar seus mandamentos, para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância sobre vós? Aí, Ana, fala pra gente no 11, o que aconteceu depois que ele fez essa pergunta? Sim, e quando ouviram essas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram, esse é o desejo de nosso coração. Aí eu fico imaginando, porque eles estavam se arriscando bastante se encontrar secretamente. Então, assim, já se arriscando para se encontrar secretamente, para ouvir as palavras do Senhor, para ouvir o que era o Salvador, que ia vir, já era, assim, um desejo muito grande do coração deles, já estavam fazendo aquilo. E agora, então, acho que a alma leva eles para outro patamar, né? Agora não vamos só ouvir, vamos chorar com os que choram, vamos fazer esses convênios, né? E aí é tão lindo como eles respondem, né? Eu acho que esses versículos são lindos, né? Mas eu acho que às vezes a gente dá um pouco mais de ênfase nos convênios batismais. Mas se você vê lá no 9, ele fala a parte de Deus, né? Se você guardar esses convênios, o que você vai ganhar com isso? Para que sejais redimidos por Deus, contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais a vida eterna. Né? Então, só pensei nisso. Às vezes a gente foca tanto assim nos convênios que a gente perde essa partezinha aqui. Olha aqui o que você está recebendo. Se você chorar com os que choram, se você for batizado, é isso daqui. A gente faz os convênios para isso. Para isso. Né? Essa é a linha de final, né? Eu gostei de um pensamento do Tyler, né? Do Central das Escrituras, que ele falou uma coisa muito interessante. Que quando a gente faz esses convênios, a gente não vai conseguir chorar com os que choram 100%, a gente não vai fazer essas coisas. Mas por que Deus faria a gente fazer esses convênios se fosse para a gente falhar? E Ele não fez para a gente falhar, porque Ele sabe que realmente a gente, sozinhos, não conseguiria fazer essas coisas. A gente vai talvez passar um dia que ficou muito corrido, não conseguiu ler a escritura direito. Enfim, vão acontecer essas coisas. Mas, com Cristo, né, quando a gente faz o convênio, a gente não está mais sozinho. E Cristo nos ajuda a chorar com os que choram, né, a fazer... Né, o que Ele só precisa de nós é o que você leu agora, né, o desejo. A gente precisa ter esse desejo para se batizar, para continuar com nossos convênios. Eu achei muito interessante, né? Que realmente o nosso homem natural, a gente não ia conseguir. Por isso que a gente precisou tanto de Cristo para vir para a Terra, para esse plano, para conseguir sobrepujar as nossas dificuldades. E ainda assim, quando a gente faz o batismo, a gente tem o Espírito, que foi falado aqui, e esse Espírito também nos ajuda a cumprir com os nossos convênios, né? Para que a gente tenha uma vida reta e chegue nesse destino final, como você leu. Eu gosto que ele fala, né, que para que ele possa derramar seu espírito com mais abundância sobre vós. E, na verdade, é o espírito que conecta a gente com Cristo. Como que a gente pode saber o que Cristo quer de nós? É através do Espírito Santo, né? Então, a gente tendo isso, ajuda tudo isso que você falou, Carol. Essa conexão com Cristo e esse poder que, através da expiação, a gente recebe. Porque, realmente, assim, eu
eu não choro com os que choram. Mas o Espírito me ajuda às vezes. Não, mas eu até estava pensando em relação a isso, que realmente eu sinto que desde que a gente começou a fazer o podcast, desde de estar mais em sintonia com o Senhor mesmo, eu tenho sentido um pouco mais de empatia pelas pessoas. Não sei, até talvez as pessoas se abrem mais, né, por conta de eu estar mais centrada no Evangelho, não sei. E aí a gente acaba tendo mais oportunidades para chorar com os que choram. E é como você falou, Cristo, ele nos ajuda a ter mais empatia mesmo, ter mais compreensão das coisas que estão acontecendo no mundo. Eu acho que assim, muitas vezes a gente vê que uma pessoa está sofrendo e às vezes a gente, merecido, né? Mas não, depois a gente está mais em sintonia com o Senhor, a gente pensa, putz, né, deve ser por causa disso, tá, ela precisa de ajuda. Não é mais algo tão distante, não é algo que é problema dela, não é problema dela. Se eu posso ajudá-la, eu vou tentar ajudá-la de uma forma, né, talvez seja um pouco mais distante, mas se eu puder orar por ela, já é alguma coisa. E talvez antes eu não tivesse esse pensamento, entendeu? A caridade não pensa mal, né? Não julga facilmente. E faz parte de ser como Cristo, como ser cristãos, né? Que é um desafio nosso conviver em sociedade, comunidade, em família, de ter essa empatia pelas pessoas. E eu fiquei pensando, né? Muitas vezes as pessoas podem falar assim, por exemplo, nós 4 aqui nascemos no convênio, né? Somos filhas do convênio, nossos pais já eram batizados. Mas eu já ouvi comentários assim, mas a gente não... eu queria ter aprontado um pouco fora, né? Depois volto... E depois conheci do Evangelho e tal, né? E quando você conversa com uma pessoa que se converteu, quase que 100%, todos eles falam que queriam ter crescido no Evangelho, né? Então, assim, como às vezes a gente... o batismo ele é tão importante, e é tão importante a gente ter essa noção, ensinar para os nossos filhos o quão privilegiados eles são de nascer no convênio, e que eles vão ter esse desafio de ter o testemunho deles, de chorar com os que choram, de fazer esse convênio com o Senhor para sempre, para ter essa vida reta, para ter uma vida iluminada, feliz. E vai ser um desafio, mas quão recompensador né? Até se a gente compara, às vezes até assim, na época que, por exemplo, é solteiro, né? É tão difícil às vezes achar um companheiro, né? E a gente às vezes não sente saudades, né? Porque a gente hoje tem os nossos maridos e tem mais um alicerce. E eu pensei que era o mesmo tipo de sentimento, talvez, né? Às vezes pensando em relação a viver fora do convênio. E a Érica falou isso nos episódios atrás, né? Que ela falou que ela viveu muito bem fora da igreja, que ela sabe quão bem é estar na igreja e vivendo esses convênios. E não é porque a gente cresce na igreja, né? Já cresceu realmente com pais que já estão na igreja, que já têm um convênio, né? E a gente se batiza novinha, com 8 anos, a partir da idade da responsabilidade, né? Que a gente não vai passar por dificuldades. Porque todo cristão, toda pessoa que está procurando viver de uma forma como Cristo, ela vai passar por muitas dificuldades. Mas muitas, porque vai desafiar o nosso homem natural. Vai nos desafiar. Então, às vezes as pessoas falam, mas você é de igreja, né? Então você não sabe o que é passar por isso. Talvez eu não sei o que é passar por A, mas você quer passar por B, C, D. Eu tenho meu homem natural. Não é porque eu nasci na igreja que eu não tenho alguns desejos que todas as pessoas têm, não é? Eu acho isso interessante. Sempre falo sobre isso para as pessoas também, né? Eu vou pensando em Cristo, né? Quando ele estava lá fazendo o jejum, né, de 40 dias, 40 noites, Satanás veio tentar ele. Vocês acham que ele não foi tentado? Que ele não estava mesmo com fome? Que ele não queria... Ele sentiu tudo aquilo na pele. Ele tinha um homem natural com ele, só que ele sobrepujou, né? Então, por isso que a gente precisa dele. E por isso que a gente precisa dos convênios, exatamente. Começando pelo convênio do batismo. Porque é o que vai nos ajudar a manter o foco e a visão eterna, né? A visão celestial. Preciso me manter firme com isso aqui, né? Com esses meus... a gente falou muito do chorar com os que choram, né? Mas necessidade de consolo, enfim, a gente já falou sobre isso. Mas é engraçado que a gente acaba pegando porque é o comecinho do versículo. Mas, enfim, por isso que é tão importante e presente. A gente ouviu muito isso na conferência. Sobre os nossos convênios, sobre o templo, como é importante a gente estar firmes, né? A nossa barra de ferro são os nossos convênios. Eu gosto dessa frase, investidos do poder do alto.
É um poder que vem lá de cima, que a gente não consegue por nós mesmos, que a gente precisa desse poder para vencer esse homem natural que todos nós temos. E eu acho legal aqui que ele tá... né, quando ele fala, mesmo até a morte. Gente, ele acabou de ver Abinadi fazendo isso. Esse povo acabou de sentir o cheiro de Abinadi sendo queimado. Sim. Vocês já sentiram o cheiro de pele queimada? Eu nunca senti, mas deve ser assim uma coisa que fica... Fora nos vídeos não mostra, mas vocês acham que Abinadi não gritou de dor por ser queimado? Eles acabaram de experienciar isso e aqui tá a Alma falando, ó... Vocês estão dispostos a passar por aquilo lá que Abinadi... Eu fico pensando, será que ele sofreu assim? Ou será que tinham anjos com ele para proteger ele nesse momento? É verdade. Tem muitos casos que a gente ouve, até de crianças que passam por coisas assim, que são rodeadas de anjo nesses momentos, assim. Então, espero que ele saia rápido, se você tem algum morreu comentário aí sobre rápido, isso, comenta aí para nós. Mas independente do que Abinadi sentiu, as pessoas de fora viram. Isso já é um trauma muito grande ver uma pessoa ser queimada. Se ele machucou, se o anjo estava ajudando ele ou não, né? As pessoas de fora estavam, gente... E agora a Alma tá pedindo. E eles, olha lá, esse é o desejo de nosso coração. Uhul, vamos lá! Eles estavam dispostos a passar por isso. A mostrar para o Senhor o comprometimento deles, né? E serem lavados, receberem redenção dos erros deles. E que delícia, que bom que receber arrependimento e começar uma nova vida, né? E então a gente vai ver nos próximos versículos exatamente isso. Que então a Alma fala assim... No 13, Elã, tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo até que estejais morto quanto ao corpo mortal. E como a Ana falou, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti, e que te conceda a vida eterna por meio da redenção de Cristo, a quem ele preparou desde a fundação do mundo. E havendo Alma pronunciado essas palavras, ambos Alma e Elã foram sepultados na água. Olha que lindo! Sepultado na água, né? Porque ali vai ficar aquela pessoa, morreram os pecados. E saíram da água regozijando-se, estando cheios do Espírito. E outra vez tomou Alma um outro, entrou pela segunda vez, a água e batizou como havia feito com o primeiro. Só que não sepultou a si mesmo outra vez na água, né? Então, e aí ele começou então a batizar todas as pessoas. E deu 204 pessoas que foram batizadas naquele, né, no 16 fala, naquele dia. Nossa, que maravilha! Que dia feliz, nossa! E é interessante que quando eu li isso, eu já... Mas peraí, né? Como que a Alma foi batizou? Que autoridade era essa? E foi legal que eu comecei a discutir isso com o Bruno, ele foi lá, achou na internet, daí eu achei também no livro do David Ridges. Tinha todas as respostas. Mas é legal que o presidente Joseph Fielding Smith, ele abordou essas duas questões. Então, a primeira é, quem batizou a Alma e onde ele tirou o seu sacerdócio? Podemos concluir que a Alma manteve o sacerdócio antes que ele... com outros, se tornasse mal com o rei Noé. Então, né, antes de Noé se tornar rei, provavelmente ele já tinha recebido o batismo e a autoridade do sacerdócio. Que afinal ele era um sacerdote. Ele estava num cargo de... né, não de governo, mas de líder espiritual. Sim. Né? Mesmo que ele talvez não estivesse exercendo muito bem daquela forma, né? E se isso é assim ou não faz diferença, porque no livro de Moisés afirma-se definitivamente que ele tinha autoridade. Livro de Mosias, ali no versículo 13. E aí o fato de ele ter autoridade para batizar é evidência de que ele havia sido batizado. Portanto, quando a Alma entrou na água com Elã, não foi um caso de Alma se batizar. Ele estava apenas oferecendo um símbolo ao Senhor de sua humildade e pleno arrependimento. Em Alma 5:3 aprendemos que Alma foi consagrado sumo sacerdócio sobre a igreja, sobre seu pai. Agora, a Alma não organizou a igreja com a ideia de que eles não tinham igreja antes, naquela época. Eles tinham uma igreja nos dias de Leí. A Alma só coloca as coisas em ordem. Então, que é o que a gente aprende a partir aí do versículo 17, né? Vocês querem comentar algo mais sobre o batismo? Podemos entrar para esse... Eu acho legal pensar que depois do batismo, hoje a gente tem o sacramento. E a gente já falou aqui muitas vezes, né?
Mas é uma coisa que eu acho que todas nós aqui, a gente nunca pensou que a gente nunca precisa do sacramento no domingo, né? A gente sempre sente que precisa, a gente sempre sente que quer aquilo. E é importante a gente lembrar que essa pureza, essa limpeza pode ser feita semanalmente, né? Isso tudo que eles estavam sentindo de abandonar os maus hábitos, o pecado, né? E isso é possível pra gente continuar isso, né? Até o fim das nossas vidas. Perfeito. Para isso que existe a igreja. E aí, então, a partir do 17 até o 30, a gente começa a aprender sobre a organização da igreja, né? Então, no 17 fala, e foram chamados Igreja de Deus, ou seja, Igreja de Cristo, daquele tempo em diante. E aconteceu que todos os que eram batizados pelo poder e autoridade de Deus eram somados à sua igreja. E aconteceu que Alma, tendo a autoridade de Deus, ordenou sacerdotes. Sim, um sacerdote para cada 50 pessoas ordenou ele para pregar-lhes e ensinar-lhes sobre as coisas pertencentes ao reino de Deus. Então, ele deixou bem claro, né? Eu quero que vocês ensinem as coisas de Deus e nada além disso. Tanto que ele até fala no 20 que tem que pregar o arrependimento. Essa é a mensagem principal que a gente precisa ensinar a esse povo. E aí no 21, é legal que ele fala, mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé e um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor, uns para com os outros. E aí eu lembrei também daquela escritura que fala que Sião são os unos de coração e vontade, né? Então, para realmente ele estava ali querendo estabelecer Sião entre o povo dele, né? Toda essa união, toda essa fé em Deus e para que todos pudessem realmente se arrependerem. E aí, então, é legal que dentro do estudo do manual, ele fala para a gente olhar um discurso do presidente Oaks, né? E ele fala que o título é A Necessidade de Pertencermos a uma Igreja, que foi dito em outubro de 2021, que foi logo no meio da pandemia ali, né? Então, que hora também para se dar um discurso desse. Não, mas mesmo assim, a gente acabou de viver uma época, e aposto que teve muitas pessoas que, mas a gente ficou tanto tempo sem a igreja, por que precisa? Isso, a gente não estava precisa voltando o hábito de voltar a ir para a igreja, né? Como é importante a gente também reconhecer, tipo, os momentos, né? Que são dadas as mensagens, o que os apóstolos estão pensando. Eles têm essa revelação para o momento, né? Exato. E aí é legal que ele começa o discurso dele, por mim a gente estudava só o discurso dele também, porque é maravilhoso. É muito bom. E é o tema da aula também, né? O tema da semana, dessa organização da igreja, né? A importância da organização da igreja. Então, é legal que ele conta de uma família, né? Kenneth e a esposa Lucille, que são pessoas boas, honestas, íntegras, mas eles não vão à igreja, sentem que podem viver bem sem ela. E ensinam seus filhos a ser honestos, virtuosos, dizem a si mesmos que isso é praticamente tudo que a igreja faria por eles. Aí é legal que ele fala, minha mensagem diz a respeito a essas pessoas boas e religiosas que pararam de ir à igreja ou de participar dela. E quando digo igreja, incluo sinagogas, mesquitas e outras organizações religiosas. Então é legal que, assim, na hora que eu li isso, também eu pensei, né, ele é um apóstolo para o mundo. Né? Ele está querendo levar a mensagem de Deus para o mundo, não só para a nossa igreja, né? Não só para a nossa religião. Muitas pessoas assistem a conferência também, né? Que não são membros. Exato. Porque ele é uma testemunha de Jesus Cristo. Né? Não precisa ser só para a nossa igreja, realmente. E aí ele fala, preocupa-nos ver que a frequência a todas essas instituições tem diminuído significativamente em todo o país. Se deixarmos de valorizar nossas igrejas, por qualquer motivo que seja, ameaçamos nossa vida espiritual. E o fato de muitas pessoas se distanciarem de Deus reduz as bênçãos de Deus para nossas nações. Não é só a nossa família, não é só a nossa casa, não é só no nosso trabalho, nosso país, nossa nação, né? A importância de ter Deus. E é interessante que aqui nos Estados Unidos, principalmente,
a Constituição, foi tudo feita por homens que eram tementes a Deus. Bom, é que eles vieram aqui para os Estados Unidos por causa de religião. Esse foi o único motivo. Eles estavam sendo perseguidos lá na Inglaterra e eles queriam liberdade religiosa. Foi por isso que eles vieram para cá. Né? Então, a coisa mais importante para eles era ter essa liberdade de adorar Deus. Então, todos os documentos, eles fazem o Pledge Allegiance, né? Isso, I pledge allegiance to the flag. Mas é Deus. Deus nos proporcionou esse país. A gente está aqui para Ele, por Ele. Que eles falam One Nation Under God, né? Uma nação abaixo de Deus. E a república que aqui está com liberdade e justiça para todos. Mas é interessante que é isso que eu vejo também os nossos líderes tentando tanto, né, de pregar a liberdade religiosa. E nessa última conferência, o presidente Nelson também deixou isso bem claro, né, que a nossa igreja, outras igrejas são boas, mas o que diferencia seria a nossa igreja, se não tivesse o sacerdócio, se não tivesse autoridade, ela ia ser uma ONG, né? Uma organização não governamental que faz o bem. Como as pessoas falam, mas todo mundo faz o bem, mas é diferente, porque a gente tem o sacerdócio, a gente tem autoridade. Né? E isso faz prosperar o povo, faz prosperar as famílias, deixa as famílias fortes, os convênios fazem esses elos entre Deus e o indivíduo com a família. E isso fortalece, né, a sociedade, enfim, vai atingindo nações. E esse é o poder, né, que isso foi muito falado na conferência. E eu adorei essa comparação do presidente Nelson, que ele falou exatamente sobre isso. E ele fala assim, que a Bíblia ensina que Cristo é a cabeça da igreja e que seus líderes foram escolhidos para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia, sem dúvida, é clara quanto à origem de uma igreja e a necessidade de pertencermos a ela nos dias de hoje. Então, a própria Bíblia já falou isso. E às vezes as pessoas falam, mas eu frequento uma igreja que conta isso no discurso, né? Mas ela não me ajuda em nada. Eu vou lá e às vezes eu saio vazio. E aí ele conta uma história que ele fala que um membro, ele descreveu esse enfoque que ele tinha ao ir à igreja. Ele falou assim, há vários anos mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. Enfim, em resumo, vou à igreja todas as semanas com a intenção de ser ativo e não passivo, e de ser uma influência positiva na vida das pessoas. Não, e o parágrafo depois também completa aqui, ó, do presidente Kimball, que ele ensinou assim, não vamos às reuniões dominicais para nos divertir, nem mesmo para sermos apenas instruídos. Vamos para adorar o Senhor. É uma responsabilidade individual. Se a reunião para você foi um fracasso, você é o culpado. Ninguém pode adorar o Senhor em seu lugar. Perfeito. Né? Então, se a gente se a gente tá sentindo que ninguém falou oi pra gente, por que a gente não tá falando oi pras pessoas? Por que a gente não faz? E eu fico pensando assim, lá em 2 Néfi, foi? Talvez, que a gente leu, quando ele fala que há oposição em todas as coisas. Há oposição na igreja, gente. Surpresa! A igreja não é perfeita. A igreja que eu digo, os membros, né? A doutrina é perfeita, mas os membros não são perfeitos. Então você vai ter um bispo que você não vai gostar. Você vai ser colocado com uma dupla da administração que você não bate muito bem com ela. Você vai ter pessoas difíceis, vai haver desentendimentos. Então a igreja não é verdadeira, porque se esse cara aí é o bispo, então não é. Não é isso. A gente tem que ter oposição em todas as coisas. A igreja é para o aperfeiçoamento. Como que a gente se torna perfeito? Sim. Sendo testado. E ninguém é perfeito, né? Está em Éfesos, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso. E você falou de oposição e tem oposição até em casa, né? Eu lembro que uma época, domingo, ainda às vezes tem dias que é o mais difícil de todo mundo dos meus filhos acordarem. Eles acordam nos dias porque tem jogo, eles se levantam, mas chega o domingo, é aquela preguiça. E o meu filho mais novo, a gente estava na sacramental, ele falou assim, mãe, eu tô tão bored, que é entediado, né, traduzindo para o português.
Ele fica, ai, tá muito bored a igreja hoje, tá muito entediada, não sei o que. Eu falei assim, então você tem que fazer diferente. Aí eu lembrei exatamente, né? Eu já tinha isso comigo, né? Eu falei, então o que você vai fazer para fazer ficar bem legal? Aí ele ficou quietinho. Eu não quero. Ele já sabe. Tanto é que também Deus falou assim que o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. As mulheres são difíceis, minha gente. Os homens são difíceis, sabe? A gente tá aqui pra ter dificuldade, pra crescer diferentes junto. se unindo, né? Mas uma das coisas também que eu gostei bastante desse discurso, que ele fala que a frequência à igreja pode abrir nosso coração e santificar nossa alma, né? Eu fiquei pensando nessa questão, assim, de às vezes a gente realmente tem alguma dificuldade de ir pra igreja e de não estar sentindo bem. Da gente, sim, assim, eu fiquei pensando nos discursos, né, que a gente vê. Qual outra igreja, talvez tenha, eu não conheço, permite que os membros vão ensinar. Os membros vão lá em cima da discurso. Né? Claro que a gente é designado pelo bispado e tal, mas é interessante que todos nós tomamos um papel de liderança dentro da igreja. Todas as mulheres, tudo bem, a gente não precisa ser profeta, mas todos nós temos algum cargo de liderança, a gente tem o sacerdócio com a gente faz convênios dentro do templo. Eu não conheço nenhuma religião que dá tanto papel de liderança para os membros quanto a nossa religião. Então, e assim, e aí uma das coisas que ele fala bem no comecinho ali, que ele fala, frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores e a aumentar nossa influência positiva na vida de outras pessoas. Na igreja, somos ensinados a aplicar princípios religiosos. Aprendemos uns com os outros. Um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão. Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes. Ao frequentarmos uma igreja e ao servirmos nela, corações são, como a Bíblia diz, unidos em caridade. Então, assim, a gente realmente tem o poder de ensinarmos umas às outras e aprendermos uns com os E é tão legal quando alguém muda para sua ala, né? A gente chama ala o distrito, né? O local geográfico que a gente mora e a gente se reúne, né? Eu acho tão legal quando chega alguém e a pessoa se mostra disposta a servir. Eu lembro que mudou essa família para nossa ala, e a nossa ala é muito grande, né? Agora está com quase 300 pessoas, 310. E essa moça em especial, ela já chegou, na aula, ela já prestou um testemunho lindo e não sei o quê. E eu lembro que a professora ficou doente. E eu falei assim para a presidente, posso convidar ela? Ela falou tão bem lá na aula, para ela dar aula para a Cidade do Socorro. E ela falou, pode. E eu chamei e ela falou assim, com certeza, irmã, estarei lá, conte comigo. Sabe, isso foi tão bom. Eu falei, que legal, né? A pessoa chegou, já se mostrou, já quer dar aula, já quer fazer as coisas. Isso é tão bom, né? E une a gente, né? Nos aperfeiçoa. Estamos juntos, né? Estamos juntos. Né? Para aprender os mesmos assuntos, temos o testemunho, né? A gente está ali para fortalecer um ao outro. A gente precisa disso. O ser humano precisa do envolvimento, né? Do relacionamento com as pessoas e todo mundo fazendo a mesma coisa. Unos de coração, como ele fala aqui, né? E ela deu uma aula maravilhosa. E assim, a gente começou a conhecer, a gente começou a conhecer ela, né? Pelo que ela falou, enfim. E isso é legal, né? Exatamente, ela fez exatamente isso. Ela chegou servindo, falando, conversando, né, se apresentando para as pessoas e participando do coral, já levou com um bebezinho no colo, sabe? Eu achei isso tão lindo de ver, que é exatamente isso, a gente o exemplo, né? se unir e se fortificar juntos. E depois no discurso ele fala, eu estava falando das igrejas como um geral, e agora eu vou falar da igreja dos cristãos dos últimos dias, né? E antes, talvez, não sei se você vai abordar essa parte, mas eu fiquei pensando, né? Eu tenho muitas pessoas que eu amo muito e que não somos todos cristãos, mas nós somos da mesma religião. Mas é tão gostoso estar junto e conversar, porque eu aprendi muito isso na nossa igreja, que as outras pessoas têm tanto a nos acrescentar e nós também estamos aqui para adicionar ao conhecimento que as pessoas já têm. Ninguém está dizendo para abandonar as crenças que já tem, né? Mas a gente está falando para adicionar, para trazer mais luz, mais verdade, mais alegria para a vida das pessoas, né? E eu tenho um testemunho muito forte mesmo sobre a Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias.
né? Nesses últimos dias a gente fala até a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, porque é aqui que eu aprendo que eu preciso dos convênios do Senhor, né? Que eu preciso realmente ser o sal da terra. Como? A igreja proporciona pra gente o local, assim, como posso dizer, para servir, né? A gente aprende ali como servir uns aos outros, como a gente pode abordar melhor as pessoas, com mais jeito. A gente aprende tantas coisas que a gente leva para fora, para o nosso trabalho, para a escola, né? E especialmente dentro do nosso lar. A gente começa no nosso lar. Mas eu tenho esse testemunho mesmo, que a igreja vem para adicionar, para eu poder viver à altura, né, do potencial que o Senhor tem para mim como filha. E eu sei que todos também, né, todos nós, e quem ainda não conhece a Igreja de Jesus Cristo, aqui fica o convite da gente também para vir numa reunião, 9 horas da manhã, geralmente no Brasil, nas capelas, né, e conhecer, vem com as suas crenças, vem com as coisas que você acredita, porque a gente está aqui para aprender com você, e adicionar um pouco mais, né? É tão gostoso pensar assim. Se você não é membro da igreja e quer conhecer a igreja, pode também mandar uma mensagem pra gente, que a gente pode te direcionar onde tem a capela mais próxima de você e o horário. E também te conectar aí com os missionários, se vocês quiserem palestras, enfim. É verdade, perfeito. Uma pergunta. O que a gente falou aqui foi muito bonito, tá? Mas, a minha pergunta. E para aquelas pessoas que, sinceramente, têm dificuldade? A gente tá falando que vai lá. Então, ninguém falou oi para você, então vai lá você falar oi. E quem realmente sofre com ansiedade, quem não, sabe, é mais fechado, quem tem... O que a gente fala para essas pessoas? A gente teve um caso de uma irmã, assim, que ela falou para presidente da nossa ala, ela falou, irmã, eu sou mais... prazer em conhecer, ela se apresentou. Ela falou, eu sou mais fechada. Poucas vezes eu converso muito, eu fico mais na minha, mas se precisar de servir, eu estou aqui. Então, ela se mostrou, e ela é mais séria mesmo, né? Ela falou, às vezes não é porque eu não tô, né? É o jeito dela. E a gente tem que respeitar e amar todas essas pessoas, orar por elas, ministrá-las. E, com certeza, às vezes elas têm isso, mas elas querem servir, elas querem essa oportunidade. Talvez tá lá quietinho, né? Mas ela por dentro tá querendo que alguém converse, tá querendo que uma outra pessoa venha e converse. O importante é ainda assim comunicar, né? Mesmo se você é mais fechado, tentar de alguma forma comunicar isso com seus líderes, com alguma amiga. Às vezes escrever uma carta, se você não quer falar face a face, talvez tenha mais facilidade em escrever. Talvez seria um conselho, né? De tentar dessa forma falar, olha, gosto muito da ala, ou não gosto de tal irmã, sei lá. Às vezes é o momento ali de você conseguir desabafar também, né? Porque a presidência da Sociedade de Socorro, né, que é a organização das mulheres dentro da nossa igreja, ela tá ali para servir. Ela está ali para conhecer as suas necessidades, conhecer as suas dificuldades. E se você não fala das suas dificuldades, como é que ela vai poder te ajudar? Como é que ela vai poder achar a pessoa certa para poder te ministrar? Né? É que nem a gente já comentou, a gente comentou nos stories que a gente fez, né? Que a revelação vem junto com a informação. Como é que você uma falou? Boa a informação... Traz revelação também. Isso. Ou seja, né, muitas vezes o Senhor, ele vai guiar, né, ele sempre vai nos guiar no máximo que ele pode, mas se a gente tem informações, a gente consegue ter uma revelação mais direta, né, a gente já sabe, realmente, a boa informação te leva à boa inspiração. Acho que eu ia falar a mesma coisa, Lê, de se posicionar. Eu sei que é desafiador, mas se posicione, porque... Exato, deixa alguém saber, como ela falou assim, olha, eu sou mais na minha, eu sou mais reservada, sou mais reservada, não precisa nem talvez falar assim, eu tenho ansiedade social, né, mas sou mais reservada, prefiro ficar mais na minha, mas tô ouvindo. Eu tenho algumas pessoas na minha unidade que são assim, e eu, assim, compreendo totalmente, sempre vou lá cumprimentar, dar um abraço, porque eu sei que ela não vai vir, mas eu não tenho problema com isso, eu vou lá e eu falo. Então, acho que também... a gente perceber as pessoas e conhecer elas, a personalidade delas, se interessar pelas pessoas e saber ver que tem gente que é mais reservada mesmo. E aceitar. Aceitar e amá-las. Com certeza. Né? Só quero comentar mais um trecho dessa parte que ela estava falando em relação à nossa igreja, da importância da nossa igreja, que ele fala o seguinte... Também testificamos que a Igreja Restaurada de Jesus Cristo foi estabelecida para ensinar a plenitude de sua doutrina,
e oficiar com a autoridade de seu sacerdócio, a fim de que realizemos as ordenanças necessárias para entrarmos no reino de Deus. Os membros que deixam de frequentar a igreja e confiam apenas em sua espiritualidade individual separam a si mesmos destes princípios essenciais do Evangelho, que são o poder e as bênçãos do sacerdócio, a plenitude da doutrina restaurada e as razões e a oportunidade de aplicar essa doutrina. Esses perdem a oportunidade de se qualificar para perpetuar sua família para a eternidade. Porque através do batismo, dos convênios, a gente recebe mais ajuda, né, espiritual. Só do batismo a gente recebe o dom do Espírito Santo. Tá, uma pessoa que não é batizada tem a influência do Espírito Santo, mas não tem o dom, a companhia constante, né? Então, é isso que a igreja e os convênios proporcionam, é mais esse... E a igreja, ela é muito, como você falou, a igreja dá muita oportunidade para a gente servir, né? De ter essa liderança. Eu gostei de um parágrafo aqui, acho que fala assim, a espiritualidade individual raramente pode proporcionar a motivação e a estrutura para o serviço abnegado oferecido pela igreja restaurada. Então, a gente sabe que, com certeza, a gente se fortalece espiritual, né? A gente pode fazer isso lendo as escrituras, tendo essa individualidade, mas quando a gente está em comunhão, né, aquilo expande, a conexão é maior, a gente serve uns aos outros, né? A gente pode ver pelo próprio trabalho missionário, os jovens largam tudo, vão servir pessoas que eles nunca viram na vida, vão se abdicar de 2 anos da vida deles em prol disso. E eles só fazem isso porque eles têm essa estrutura da igreja. Eles têm onde morar, eles têm o apoio da família, dos membros, aonde eles servem, né, na maioria das vezes. Enfim, e se não fosse pela bênção de ter evangelho, no próprio discurso que fala, né, esse serviço não seria possível sem que a igreja o apoiasse, organizasse e dirigisse, né? Então, mais uma coisa para a gente pensar. E aí, só para terminar de falar desse discurso, prometo, ele mais pra frente ele fala, além de nos ajudar a adquirir qualidades espirituais como amor, compaixão, perdão e paciência, esse relacionamento nos dá a oportunidade de aprender a trabalhar com pessoas de diferentes origens e preferências. Exatamente isso, né? Quando você vai servir missão, você vai ser companheiro de uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa provavelmente totalmente oposta a você, né? Mas você vai ter que aprender a lidar com essa dificuldade. Quantos missionários retornados a gente não vê que ocupam posições de liderança nos seus trabalhos porque agora sabem lidar melhor com a pessoa. Eles sabem liderar um grupo de outros jovens porque são líderes da zona. Assim, não só essa parte espiritual que é maravilhosa de servir uma missão e aprender tanto com isso, eles aprendem coisas que vai servir para o trabalho, vai servir para a vida familiar, vai servir para o seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, né? Então, assim, a quantidade de coisas que a gente consegue aprender com a igreja, com as experiências que a igreja nos traz, são infinitas, né? Não, e outra coisa que eu pensei, assim, a gente tá falando só da igreja, assim, no modo geral, nos domingos, né, também. Pô, a igreja tem o negócio lá do... Mãos que ajudam. A igreja tem o sistema educacional, tem o negócio de emprego, né, que eles até fazem... Serviço de recurso de empregos. Pois é. Tem, né, a BYU Pathway agora, tem... Então, assim, não ajuda agora, só... Agora tem cursos de autossuficiência. E tem líder na ala, né, que é responsável pelo bem-estar, que ele faz toda essa parte de... Tanta coisa para ajudar a pessoa. Não é aí, só né? espiritual, não é só... É temporal também, exatamente. Até de business, até de negócios tem curso para negócios. Se você abre na biblioteca, você tem acesso a todos esses manuais. Recursos para cobrir toda a necessidade de um ser humano. Até porque em Doutrina e Convênios, a gente falou isso numa reunião de trabalho hoje, que tudo, eu não vou lembrar agora a referência, mas eu vou botar para vocês, que tudo pro Senhor é espiritual. Tudo. Então, se você tá passando fome, se você não tem emprego, se o seu país... Tô vendo lá no Haiti, tá tendo várias guerras. Tudo isso são coisas temporais, mas pro Pai Celestial, tudo é espiritual.
Então a gente vê como que a organização da igreja ajuda em todas as áreas, né, da nossa vida. E então, só para a gente resumir um pouco, que o manual não segue muito não fala muito da história, né? Mas no capítulo 19 a gente vê ali que Gideão, ele tá querendo matar o rei. E aí, na hora que ele vai matar o rei fala, peraí que a gente tá sendo invadido, pera. Né? Então, ele ali usou a preocupação que ele tinha com o povo, que ele, na verdade, não tinha, ele estava preocupado consigo mesmo. E falou, não, aí Gideão, tá bom, vou te poupar. Poupou a vida dele. E aí, então, o que o rei Noé fala? Pessoal, larguem suas esposas, suas filhas, vamos fugir. Bem cavaleiro. E aí, o que ele faz? Ele ainda rouba algumas, né? Eles roubam as filhas dos lamanitas, né? Os sacerdotes dele, junto com Noé, eles roubam as filhas dos lamanitas, né? Para eles. E aí, então... E isso acontece até hoje, né? O que o inimigo faz. Ele fala para os homens, abandonem suas esposas, suas mulheres. Façam outras coisas, né? O discurso, a tentação se repete. Exatamente. E a voz vem, né? E é importante, né? Aqueles que ficaram com as esposas e com as filhas para fortalecê-las e protegê-las até o fim. Lembrei do filme Titanic, vocês lembram? Aquele cara lá sem vergonha que entrou no barco quando era só para as mulheres e as crianças entrar? É verdade. Vocês lembram? Ele até roubou uma criança de outra pessoa, tipo, ai, é minha filha, deixa eu ver aqui. Gente. Não, mas é interessante que ali alguns se arrependem e falam, não, vamos voltar lá com as nossas mulheres, né? Vamos ver se elas nos perdoam. E aí ficam ainda os sacerdotes que eles estavam envergonhados ali pelo que eles tinham feito, né? E eles, assim, porque na verdade no capítulo 19, Noé, ele é morto, queimado, né? Pelo seu próprio povo ali que... não queria mais cumprindo seguir. A profecia de Abimelech. E aí, então, eles só restou sacerdotes, eles raptaram as mulheres dos lamanitas e aí os lamanitas começam a fazer guerra contra o povo de Lime, que é o novo rei ali do povo. Filho do rei Noé. Que é o filho do rei Noé, exatamente. E é interessante que o rei Lime, ele já é um pouquinho melhor. Ele já vê que o pai fez coisa errada, mas ainda assim... eles eram um povo... Ele era um homem justo, Lime fala aqui no 17. Sim, mas o povo em si não estava convertido ainda ao evangelho, né? Então é aí que a gente vê a diferença do povo que é capturado pelos lamanitas, que não seguem a Deus com todo afinco, eles ainda sofrem tributos, né? Eles são capturados, mas são poupados à vida, mas eles ainda sofrem de ter que servir a um outro povo, né? E aí a gente entra no capítulo 21, que o povo de Lima é então ferido e muita gente morre. No 12 fala, né? Ainda voltaram a guerrear uma terceira vez, sofrendo da mesma forma, e os que não pereceram voltaram para a cidade de Nefe. E humilharam-se até o pó, sujeitando-se ao jugo do cativeiro, sendo espancados e levados de um lado para o outro, sobrecarregados de acordo com os desejos de seus inimigos, né? E eu achei interessante o 14. E humilharam-se com a mais profunda humildade, clamaram fervorosamente a Deus. Sim, clamavam todo dia a seu Deus, para que os livrasse de suas aflições. O que é interessante a gente ver aí também que os lamanitas, eles tinham ali uma regra que eles não podiam mais matar o povo de Lima, então, mas eles iam lá, batiam neles, faziam eles sofrer e voltavam. E aí iam lá de novo, quero machucar esses caras, e volta de novo. Então, o povo estava falando, Lime, a gente não aguenta mais, vamos lá, vamos tentar acabar com eles. Mas eles não conseguem, porque eles são mais fracos, não têm as armas que eles têm. Mas isso deu um refinamento para eles aqui, né? Fala aqui no 17 que era um número muito maior de mulheres do que de homens. E Lime ordenou a cada homem que dividisse sustento com as viúvas de seus filhos, para que não perecessem de fome. E isto fizeram por causa do grande número de quantidade de homens mortos, né? E no 18 fala assim, ora, o povo de Lime conservou-se o mais unido possível, num só grupo, e protegeu seus grãos e seus rebanhos. E aí fala, e o próprio rei não ousava sair das muralhas da cidade, não ser acompanhado de seus guardas, temendo de cair alguma forma nas mãos dos lamanitas. E ele faz com que vigiassem, né, e tudo mais. Posso fazer um comentário que eu achei interessante? Aqui no 14, né, que eles humilharam-se até o pó, e daí humilharam-se com a mais profunda humildade e clamaram fervorosamente a Deus, né, e daí me lembrou do ciclo do orgulho, né?
E daí, agora que eles estão passando perrengue, eles estão se humilhando. E daí eu gostei no 15 que fala: e o Senhor mostrava-se vagaroso em ouvir-lhe as lamentações por causa de suas iniquidades. O que é vagaroso? Lento. Então o Senhor estava ouvindo as orações, mas ele foi bem lento ao responder. Né? Mas, não obstante, o Senhor ouviu-lhes os lamentos e começou a abrandar o coração dos lamanitas. Então, de pouquinho em pouquinho, o Senhor foi ajudando eles, porque aqui no final do 15 fala assim: contudo, o Senhor não julgou oportuno livrá-los do cativeiro. E eu fiquei pensando assim, às vezes na nossa vida a gente vai passar por isso, a gente tá lá orando por uma coisa, ai, parece que tá difícil, tá difícil. Às vezes não é porque a gente fez uma coisa errada, mas às vezes que o Senhor não tá julgando oportuno livrar a gente daquela coisa naquele momento. Porque Ele conhece o futuro, Ele tem outros planos pra gente, Ele sabe que aquilo vai refinar a gente, Ele sabe, né? Então eu gostei muito dessa... que ele usou essa palavra, o Senhor foi vagaroso. Ele vai escutar, mas a iniquidade ali é o ponto principal desse versículo, né? Por conta da iniquidade do povo. E no 16 ele começa a falar sobre prosperar, né? E começaram a prosperar aos poucos. E aí fala desses grãos, os rebanhos e tal. E é exatamente isso, né? Como a gente pode... aplicar, no manual até fala, né? O que significa prosperar aos poucos, como você pode aplicar esse princípio. E é isso, a gente, em várias áreas da nossa vida, né? Aqui fala nos grãos, nos rebanhos, mas a gente precisa prosperar no evangelho, né? Na humildade, na caridade, de chorar com os que choram, de fazer todas essas coisas. E o Senhor estava ensinando isso para eles, né? Tava fazendo eles prosperarem aos poucos, porque tudo vem pelo nosso esforço, tudo vem pelo nosso suor, né? No nosso dia a dia. E aí no 22 eles falaram, né? Como é que a gente pode escapar então desse povo? E Gideão, ele vai lá pro rei Lime e fala, se você não acha, no 4, né? E agora, rei, se achas que não sou um servo inútil, ou melhor, se até aqui de alguma forma deste ouvido às minhas palavras, e elas foram de alguma utilidade para ti, desejo também que escute minhas palavras e serei teu servo e livrarei este povo do cativeiro. Daí ele deu a ideia ali de escapar do povo, né, dos amalequitas. Ele falou assim, olha, tem uma passagem ali perto da muralha que a gente pode embebedar eles e aí a gente consegue escapar sorrateiramente. Então foi isso que eles fizeram, né, que o Senhor também deve ter ajudado eles, né, de conseguir escapar. Eles embebedaram lá o povo, os lamanitas, e conseguiram escapar para Zaraim, se não me engano, certo? E aí encontraram então com o rei Mosias, que deu passagem, ajudou eles. Só fala que depois eles se humilharam mesmo, né? E queriam fazer convênios com o Senhor, né? No 32. Ora, desde a chegada de Amon, o rei Lime e muito de seu povo também haviam feito convênio com Deus de servir e guardar os mandamentos. E aconteceu que o rei Lime de muito de seu povo desejavam ser batizados, mas ninguém havia na terra que tivesse a autoridade de Deus. Porque eles não tinham um sacerdote ali para batizar. E ele falou, espera aí que eu não tenho essa autoridade. Eles só vão conseguir se batizar quando eles encontrarem com alma. Isso. Então... Isso. Aí eles se encontram lá, né? Mas a alma ainda não tá lá. Então ele fala assim, no 22, 14. E aconteceu que Mosias os recebeu com alegria e também recebeu seus registros. É importante essa parte. Assim como os registros que haviam sido encontrados pelo povo de Lime, que são os registros que a gente vai aprender em Éter, lá na frente dos Jareditas, né? Então aqui os registros estão se encontrando. E daí, no outro lado da história, né, no capítulo 23 e no 24, a gente está falando de alma, né, o outro povo, né, e eu acho interessante isso aqui, né, que esse povo aqui que a gente acabou de falar, ele passou por muita dificuldade por causa do quê? Por causa de iniquidade. E daí aqui a gente vai ver que o povo de alma também passa por dificuldade. Mas por quê? Porque eles seguem o Senhor. Porque faz parte para todos. Faz parte para todos. No Mosias 23, 21, ele fala, não obstante, o Senhor julga conveniente castigar seu povo. Sim, ele prova sua paciência e sua fé. Então, dois povos completamente opostos, né? Um
iníquo, um certo, mas passando por perrengue, Isso. por motivos diferentes, né? O Senhor, de um lado, queria realmente castigar, porque eles estavam sendo iníquos, e aqui o Senhor estava querendo provar sua paciência e ajudar eles a realmente passar pelo fogo. O fogo refinador, para eles se tornarem melhores ainda. Entretanto, quem nele confia será elevado no último dia. Então, tá aí a diferença também, né? Tem que confiar no Senhor e ser grato e não murmurar, confiar nele. No 22, no outro No que 23, 22. E é legal que aqui, desde o comecinho ali, fala que o Senhor avisou que o povo do reino, os sacerdotes do reino estavam chegando perto deles. Então, assim, eles estavam sendo protegidos, mas ainda assim testados. Mas se eles não tivessem... se eles tivessem iníquos, provavelmente já teriam sido pegos pelo povo do rei Noé e, né, teriam sofrido ainda mais, né? Mas o Senhor ali, ele protege e está refinando, protege e refinando, né? E eu acho que muita gente hoje em dia tem dificuldade de aceitar isso, né? Mas, pô, eu entrei para a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, e por que eu tô passando por tudo isso? Eu faço tudo certo, tô servindo, eu tô... Aí você tem que levar essa pergunta pro Pai Celestial, porque é só Ele que vai conseguir responder. E ele ajuda. E ele ajuda. Ele ajuda a tirar qualquer mágoa, qualquer coisa, né? Basta uma oração. É verdade. E é por isso que a gente tem a igreja. Porque tá todo mundo passando perrengue junto, entendeu? Você acha que é só você que tá lá sofrendo? Lá na Sociedade de Socorro tá todo mundo sofrendo e passando por provações diferentes. E a gente precisa o quê? Chorar com os que choram, carregar os fardos dos outros. E é por isso que a gente precisa estar em uma unidade, né? Pra gente lembrar que não é só a gente. Interessante que eu estava no encontro de mulheres e uma das minhas amigas tinha acabado de ler uma história que ela viu na Lia Rona sobre uma irmã que tinha se afastado da igreja, que ela começou a ler algumas coisas contrárias à igreja e se afastou. Mas ela sempre ainda tentava buscar alguma coisa espiritual. Ela foi para o budismo, foi para, né, assim. Mas ela sentiu, né, um dia ela estava sentindo vontade de ir para a igreja e ela sentiu muito forte uma oposição. Ela sentiu que em volta dela estava tudo escuro. E ela ali escovando os dentes, ela sentiu, assim, uma vontade de ficar em casa, tipo, não vai. E ela realmente, assim, ela saiu de casa correndo com a escova na mão. E, assim, para poder fugir daquela escuridão que ela estava sentindo. Com aquela, né, que aquele negócio estava tentando puxar ela para não voltar para a igreja. E nisso, ela, assim, ela disse que ela até jogou a escova dela, tipo, no meio do caminho, que ela falou, o que eu tô com essa escova na mão ainda? Mas ela foi para a igreja. E ela foi assim, ela antes tinha pensado, vou ficar lá no fundo, quando eu for pra igreja, vou ficar lá no fundo, ninguém vai me ver, eu vejo a sacramental e saio correndo. Mas não, ela entrou tão depressa, com aquela pressa de fugir daquilo que estava querendo puxar ela para trás, que ela sentou no banco que ela sempre sentou com a família dela. Ela foi correndo e sentou, que era tipo o terceiro banco, assim, no cantinho. E aí, na hora que ela tava ali, e agora? E aí, quem que ela vê que tá no púlpito, sentado? Elder Oaks, que ela conhecia já, porque ela tocava, acho que ela tocava, eu não lembro se era violino ou se era cello. E ela já tocou violoncelo. E ela já tocou, se não me engano, a filha dele toca, não sei que ela conhecia já o Elder Oaks. E ela, assim, olhando, assim, ele vai me reconhecer, não sei, não e queria agora, que me né? visse, Não queria, né? Ela meio que ficou assim, já era, né? Tô aqui. Aí, ela acabou sentindo vontade de ir para a aula da Sok Sok. Ela não queria ir para a aula da Sok Sok, porque ela sempre pensava, mas eu sinto que lá as irmãs são perfeitas, porque lá elas não falam, né? Ninguém tem problema, e eu tô cansada disso. Ela disse que ela chegou na aula, sentou, e ela começou a ouvir um problema aqui da irmã, outra irmã ali também se abrindo, e outra se abrindo, e todos ali em comunhão. E aí o Elder Oaks entra na sala e senta ali, ele queria assistir a Sok Sok, e ela falou, nossa, mas ele tá aqui, elas não param de falar, né? Continuam falando dos seus problemas e tudo mais. Eu não lembro o resultado final da conversa em relação ao Elder Oaks, mas eu lembro desse sentimento dela, assim, nossa, mas elas continuam falando dos seus problemas com um apóstolo aqui, né?
E o fim da história, assim, ela percebeu que ali ela estava se comunhando com pessoas que tinham o mesmo problema, né? Mesmas dificuldades. E ela sentiu vontade de prestar o testemunho dela. Ela se levantou e também foi falar. Então, ela contou o testemunho dela e aí, depois, o Elder Oaks veio falar com ela. Lembrei dessa parte. O Elder Oaks até veio cumprimentá-la e tudo mais. Mas o interessante disso tudo, por que eu falei tudo isso? Porque você falou, né, que ali todo mundo tem problema também. É que, às vezes, o que eu pensei na hora que eu estava ouvindo essa história, às vezes a gente está tão focado nos nossos problemas que a gente não percebe que os outros estão com problemas, né? A gente está tão... Ai, mas a vida dela continua sendo perfeita. Ai, porque ela continua tendo bênçãos na vida dela. Mas não, todo mundo tem alguma dificuldade. E quando a gente abre o nosso coração, quando a gente começa a prestar atenção, a gente tem mais empatia, a gente, com Cristo, a gente percebe que todo mundo está no mesmo barco. Tá todo mundo tentando sobreviver, tá todo mundo tentando chegar na segunda vinda ali com afinco, né? Então, não é fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. E as provações, elas vêm em diferentes fases da nossa vida, né? Às vezes tem gente que, eu sempre penso, sempre tem alguém passando por coisas piores que você e pessoas que não estão passando coisas assim no momento. Mas todas vão chegar nessa fase, né? E da montanha russa, né? E a vida é assim. E às vezes a gente passa por dificuldades na igreja com muito mais leveza. Então, assim, você não percebia que todo mundo tinha problema, porque todo mundo não está, talvez, sofrendo da forma que sofreria. Porque ainda tem Jesus Cristo, ainda tem esperança. Então, às vezes, quando, estando na igreja sofrendo essas coisas, a gente tem mais força. Não estando na igreja, tendo uma fé abalada, é muito mais difícil. Eu lembro que quando os meus pais faleceram, eles faleceram no mesmo ano, né, com um mês de diferença, 1 mês e meio. E no ano seguinte, os meus tios também faleceram, o casal também, e eles também têm 3 filhos, os meus primos. E eles não têm o evangelho na vida deles. E eu pude ver, sabe, como a gente, não que a gente é melhor do que eles, nem um pouco, mas como a gente estava sendo consolado pelo Espírito Santo, pelas bênçãos de ter o dom do Espírito Santo conosco. Hoje eu olho para trás e falo, nossa, como é que a gente passou assim, né? E vejo como a gente foi consolado pelo Espírito nesse momento, eu e meus 2 irmãos, né, também somos 3. E os meus primos não tiveram esse consolo, eles não têm essa certeza que nós temos, que as famílias vão ser eternas. Né? E eles passaram por momentos muito difíceis e passam até hoje. Né? E meus tios falavam que se tivesse uma igreja, meu tio tinha problema com vícios. Ele não conseguia, né, largar a bebida, mas eles sempre falavam pra gente que se tivesse um evangelho que eles pudessem escolher, seria o nosso evangelho. E depois nós pudemos fazer esse trabalho por eles. A minha irmã estava aqui, a gente até fez o selamento deles e foi assim maravilhoso, porque eles eram pessoas maravilhosas, mas faltava eles terem esse convênio. E qual é o privilégio da gente fazer esse convênio aqui na Terra, enquanto a gente tem a oportunidade de não deixar para outra pessoa fazer depois por nós, da gente conseguir liberar, né, sobrepujar esse homem natural, esses vícios, né, e querer entrar nessas águas do batismo, e querer fazer os convênios por mim, né, pela minha família. Então, tão importante, essa aula foi muito linda, né, a gente vai encerrar aqui, né, no 24, basicamente, eles encontram com a alma chega lá, e eles até querem que a alma seja o profeta, né, de tanto espírito que ele estava e tanto fazendo as coisas, mas eles começam a nomear mestres. E então tinha o rei Lamã, né, dos Lamanitas, e ele nomeia o Amulon para conseguir controlar os povos, né, que estavam lá juntos. Não, e aqui é uma história também, leiam, porque é aquela história famosa de, tipo, vocês estão proibidos de orarem. Né? E é isso que Amulon faz, né? Ele fala assim, vocês não podem mais orar. E eles mesmo assim oram e eles não... Oram em seu coração, oram em seu coração. Tipo, escondidinho, né? Mas eu gosto dessa parte, que fala que eles continuaram a orar, mesmo que eles não mostravam, eles continuaram a orar em seus corações.
No 22 fala, e renderam graças a Deus, sim, todos os homens, e todas as mulheres e todas as crianças que podiam falar, levantaram a voz em louvor a seu Deus. Então o Senhor disse à alma, apressa-te e sai com teu povo desta terra, porque os lamanitas acordaram e perseguem-te, portanto sai desta terra. E eu deterei os lamanitas neste vale, para que não mais persigam este povo. E aí eles saem do vale e reiniciam sua jornada pelo deserto. E depois de haverem estado 12 dias no deserto, chegaram à terra de Zaraim, e o rei Mosias também os recebeu com alegria. E eles fizeram a mesma coisa, né? Eles fugiram de uma mesma forma, parecida. E eles tinham um profeta, né? Foi revelado a ele para a alma. O 14 é tão lindo, só queria ajudar a terminar com esse aqui. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro. E isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro e para que tenhais plena certeza de que eu, Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. O Senhor nunca vai nos deixar. O povo de Deus é sempre guiado e ajudado pelo Senhor. Às vezes ele não livra a gente, né? Mas ele guia a gente nas nossas aflições. E eu tenho uma amiga que tem passado por uma provação de câncer, né? Uma amiga próxima a nós. E ela tá tão bem, tá tão espirituosa, ela dá até força pra gente, né? E ela fala, eu sei que são as orações de vocês. E eu sei que é o evangelho, as bênçãos que eu tive do sacerdócio, né? Da minha família, do meu marido. E ela tá tendo esse fardo aliviado para ela, nesse momento, apesar de ser tão difícil, né? Da esperança de vencer, de viver com as suas famílias, os seus filhinhos. E o Senhor, Ele é capaz, né? De nos dar essa força, de nos dar esse fardo. Mas porque a gente tem os convênios, né? Ela tem os convênios, é uma filha valorosa do Pai Celestial, assim como todos nós. Você também que está ouvindo, se você não está ativo na igreja ou precisa melhorar, o Senhor te ama de qualquer forma e Ele quer te dar Ele quer aliviar o teu fardo, Ele quer te amar do jeito que você é e te ajudar a te transformar, que é isso que o Evangelho nos faz, Ele nos transforma. E por termos feito convênio com Ele, como fala o tema da lição. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, obrigada meninas e até a próxima semana. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.